Mais um vídeo da série de análise de carteira dos inscritos aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou analisar duas carteiras, então vamos direto aqui para a primeira carteira que eu vou analisar, que é a carteira do Gabriel. Só queria agradecer a todos que enviaram as carteiras para serem analisadas. Nesse mês aqui eu recebi mais carteiras do que nunca. Infelizmente eu não tenho como trazer todas as carteiras aqui, senão o vídeo ficaria enorme. E algumas eu também nem teria por que trazer aqui, porque as carteiras são muito boas. Até cheguei a responder algumas pessoas no próprio e-mail, dizendo que as carteiras estão ótimas, eu não tinha o que comentar aqui em vídeo. De qualquer forma eu agradeço a todos vocês que enviaram. E eu selecionei duas aqui, a do Gabriel, que a gente vai analisar aqui agora, e depois a do Marcelo, onde tem pontos que vai ser muito relevante pra gente aprender algumas coisas sobre montagem de carteira juntos aqui. Então no próximo mês, se você quiser participar, é só me mandar sua carteira pra esse e-mail aqui. De preferência, manda o link da sua carteira no Investidor 10 ou em algum outro sistema de controle de carteiras. Você pode mandar os prints, que isso facilita a análise. Tem todas as informações certinhas, com gráfico aqui pra gente analisar. Você pode mandar tranquilo, quem acompanha aqui a série já sabe, eu nunca mostro valores, nem mostro o seu nome inteiro, eu só mostro o seu primeiro nome, porque a ideia aqui é só a gente analisar a alocação, a estratégia de acordo com seus objetivos. Eu não analiso nem ativos individualmente, porque eu não vou fazer recomendações de investimento. Investe nisso, não investe naquilo. Eu vou fazer uma análise mais geral da sua carteira, sobre a sua estratégia e os seus objetivos, fazer meus comentários sobre o que eu acho que poderia melhorar, ver as coisas boas que você fez, e assim eu, você que mandou a carteira e quem nos assiste aqui, podemos aprender mais sobre montagem de carteiras de investimentos. Então, começando aqui com a carteira do Gabriel, ele tem 27 anos, trabalha como técnico de enfermagem e faz um extra aí, trabalhando como Uber de moto. Então ele tá fazendo um esforço aí pra acelerar a independência financeira dele, muito bom. E aí ele mandou o link aqui da carteira dele no Investidor 10, que a gente já vai analisar. E ele mandou um e-mail bem grande aqui, bem detalhado sobre a carteira dele. Não vou ler inteiro aqui pro vídeo não ficar enorme, mas eu só queria destacar algumas coisas aqui que eu gostei bastante e que tem coisas pra gente aprender e comentar aqui. Uma coisa bem legal que ele falou é que aqui ele comentou quanto ele tá investindo todos os meses, e aí ele comentou que ele tinha um valor guardado aqui e ele queria colocar esse valor aqui na carteira de investimentos dele. E aí o que ele fez? Ele dividiu esse valor em 12 parcelas e tá colocando junto com o aporte dele essas parcelas, e ele tá somando essas parcelas ao aporte dele e colocando dentro da carteira dele de investimentos todos os meses. E isso aqui é perfeito, Gabriel. Não sei se você aprendeu isso em algum lugar ou se você fez isso intuitivamente, mas essa é a forma correta de você fazer quando você tem um valor grande e você quer colocar em renda variável. Isso acontece muito, às vezes a pessoa recebe uma herança, recebe um bônus do trabalho, ou no seu caso você já tinha um dinheiro guardado que você não investia, e aí você começou a estudar sobre investimentos e você quer investir esse valor grande que você já tinha. Essa é a melhor forma de fazer. Nunca é recomendável que você coloque tudo que você tem de uma única vez na renda variável, porque, como diz o nome, renda variável varia. Então você pode dar o azar de, por exemplo, fazer um aporte gigante e bem em seguida a esse aporte aconteceu uma crise inesperada, como aconteceu lá em março de 2020, por exemplo, que todas as bolsas caíram muito e aí você perderia muito dinheiro. É raro isso acontecer, mas existe esse risco. Por isso que quando você quer entrar na renda variável e também quando você quer sair, ou por exemplo, lá quando você fosse aposentar, migrar da renda variável para uma renda fixa ou para fundos imobiliários, coisas mais conservadoras, é sempre melhor fazer essa migração aos poucos, dividir em parcelas e ir fazendo aos poucos, ao longo de um ano ou até um tempo maior, para você diminuir bastante esse risco de alguma variação muito grande atrapalhar esse seu planejamento. Uma outra coisa que eu gostei bastante aqui no e-mail do Gabriel é que ele já tem aqui, ó, bem definida a estratégia de investimentos dele aqui, ó. Ele disse aqui, ó, que ele quer ter 45% em renda fixa, 55% em renda variável, e dentro dessa alocação ele já tem bem determinada aqui as porcentagens que ele quer para cada classe de ativos. Muito bom isso. Eu sempre falo isso em todo o vídeo dessa série, que uma das coisas mais importantes, se não for mais importante quando você for montar a sua carteira de investimentos, é você ter a sua estratégia bem definida, essas porcentagens bem definidas, e você ir fazendo esse rebalanceamento todos os meses com os novos aportes, porque automaticamente isso vai fazer você estar direcionando mais dinheiro para as melhores oportunidades da sua carteira, e isso potencializa muito a sua rentabilidade no longo prazo. Quem acompanha aqui a série Bora Aportar, que é a série onde eu invisto meu dinheiro aqui na prática, vê que todos os meses eu faço isso. Sempre faço os novos aportes, tentando fazer a minha carteira sempre se aproximar mais da minha alocação ideal, e com isso eu tô direcionando mais dinheiro a cada aporte nas melhores oportunidades. Por exemplo, no momento que os fundos imobiliários estão tendo uma queda, todo aporte eu tô colocando mais dinheiro em fundos imobiliários do que nas outras classes de ativos, ou seja, automaticamente eu tô direcionando mais dinheiro para essa oportunidade que os fundos imobiliários estão dando no momento. E aí aqui no final do seu e-mail você disse que você aprendeu a investir sozinho, só vendo vídeos no YouTube, que ninguém nunca analisou sua carteira e que também você não tem amigos que investem. Eu acredito que essa seja a realidade de muita gente que assiste aqui o canal, né? Eu também tenho pouquíssimos amigos que investem, e até os que investem não gostam tanto de falar sobre esse assunto assim quanto eu gosto. Esse foi um dos motivos de eu criar esse canal, pra eu colocar pra fora essa vontade de falar mais sobre isso, compartilhar os aprendizados. Então o YouTube é legal por causa disso, né? A gente acaba conhecendo mais pessoas que gostam desse assunto assim como a gente gosta, e a gente acaba aprendendo mais nesse processo todo. Então agora mostrando a sua carteira especificamente, aqui é como está a sua alocação atualmente.
principalmente. Você mesmo comentou que sua carteira não está 100% na alocação que você quer, porque você tá buscando essa alocação com os novos aportes, certinho. Você quer ter 45% em renda fixa, você tá aqui com 41% e o restante em renda variável. A única coisa que eu gostaria de comentar sobre a sua alocação é que eu achei muito boa essa parte de renda fixa, que você tem bem dividido aqui, ó, quanto você quer ter em pós-fixado, pré-fixado e IPCA+, que são os 3 principais tipos de renda fixa. Você quer ter os 3 e você tem isso de maneira diversificada, tá perfeito isso aqui. E aqui na parte de renda variável também gostei, 15% em ações, FIIs, BDRs, tá bem legal. O único comentário que eu gostaria de fazer é que você colocou aqui, ó, 5% em ETFs. ETFs não são uma classe de ativos. ETFs são um veículo de investimento, porque existem ETFs de renda variável internacional, renda variável nacional, existem ETFs de fundos imobiliários, de renda fixa. Então você colocar a ETF como uma classe de ativos não faz muito sentido, porque nesses 5% você pode ter ETFs de diferentes classes de ativos. Esse, na verdade, eu considero um erro, tanto das corretoras quanto das plataformas, que elas mesmas colocam a ETF como se fosse uma classe de ativos diferente. E eu não gosto disso. Eu gostaria que tivesse a opção de você colocar a ETF, por exemplo, se você tem uma ETF de investimentos internacionais, se você tem uma ETF de ações internacionais, que isso tivesse pelo menos a opção de você colocar esse ativo dentro da parte de ações internacionais. Então, indo direto aqui para os ativos da sua carteira, eu já quero começar falando aqui das BDRs e dessa ETF aqui que você tem. A única ETF que você tem é o IVVB11, uma ETF de ações internacionais dos Estados Unidos especificamente. Ótimo, não tenho o que falar sobre esse ativo aqui, mas essa alocação aqui eu considero como uma alocação redundante. Eu acho mais interessante que você faça a sua alocação ou através de ETFs só, ou através de ativos individuais. Por quê? Se você olhar a composição do IVVB11, todas essas empresas aqui, tirando o Roxo 34, vão estar dentro do IVVB11, como se você estivesse investindo 2 vezes nessas empresas aqui. Um outro motivo é que para alocação no exterior, vários estudos mostram que é muito mais eficiente você fazer isso através de ETFs, só seguindo o índice, do que comprando ativos individuais. É muito difícil você conseguir superar o índice comprando ativos individuais. Pode ser que você consiga, mas você vai ter um trabalho grande para talvez não conseguir, entendeu? E o IVVB11 aqui, que segue o S&P 500, já é um excelente índice. Você vai estar ganhando com a valorização das empresas americanas, mais com a variação do dólar em relação ao real. Então, a não ser que você goste muito, você fale para mim assim, olha, eu amo investir em ações internacionais individualmente, eu acompanho todas elas, eu gosto muito, aí talvez eu manteria essa alocação aqui. Mas eu, particularmente, sugeriria para você trocar todas essas BDRs aqui só pelo IVVB11. E aí você poderia, se você quisesse, por exemplo, colocar uma ETF aqui a mais para dar uma pimentadinha maior nessa sua alocação aqui em ações internacionais através de ETFs. Vamos supor que você goste de algum setor específico, do setor de tecnologia. Aí você poderia, além do IVVB11, colocar numa porcentagem menor uma ETF como, por exemplo, o Nasdaq 11, que investe principalmente em empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Assim você teria as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e daria um peso maior só para empresas de tecnologia, caso esse seja um setor que você goste. Então, com exceção da BDR aqui, Roxo 34, se você fizer muita questão de ter a BDR do Nubank, aí tudo bem você manter, porque ela não é uma empresa americana, né? Ela não tá no S&P 500. Mas agora todas as outras aqui já tem no IVVB11. Você vai simplificar, facilitar muito a sua carteira, tendo praticamente o mesmo resultado ou até um resultado melhor no longo prazo. Isso facilita para você rebalancear a sua carteira, para você declarar o seu imposto de renda. Tem várias vantagens de você fazer essa alocação em ações internacionais através apenas de ETFs. E um outro motivo é porque você já tem bastante ativos aqui na sua carteira, né? Agora, falando aqui das ações e dos fundos imobiliários, você tem 15 ações e 15 FIIs. No seu e-mail você disse que você quer tirar essa ação aqui, aí você vai ficar certinho com 15 ações, 15 FIIs. Tá legal essa quantidade, mas você tá assim no limite. O que os especialistas sugerem é que você não tenha mais de 15 ativos numa única classe de ativos. Mais do que isso, você já estaria pulverizando se você tivesse 20, por exemplo. Na minha carteira eu tenho 10 ações, 10 FIIs, que eu já acho bem trabalhoso ter essas 10 ações e 10 FIIs. Acompanhar tudo isso eu já acho pesado. Às vezes eu tenho vontade até de ter um pouco menos. No seu caso aqui você tem 15. Se você consegue acompanhar e dar a atenção que esses ativos aqui merecem, tá tranquilo, mas lembre-se, você tá no limite. Não aumente a quantidade de ativos aqui. Se você quiser colocar uma ação, procure tirar uma outra e não passar desse número de 15, porque senão realmente fica muito difícil acompanhar e você vai pulverizar demais a sua carteira, beleza? Agora, falando aqui especificamente das criptomoedas, uma coisa que me chamou a atenção é que você tem 4, mas só que você tem um peso quase igual em todas elas. E é comum para quem investe em criptomoeda ter bem mais Bitcoin do que todas as outras. Então, se você tem interesse em continuar investindo em criptomoedas, eu sugiro que você aumente a sua posição em Bitcoin, que ela seja pelo menos 60, 70% da sua alocação em criptomoedas e o restante você divide nas outras. Porque o Bitcoin é um projeto muito mais consolidado, mais sólido. Também tem risco, mas em comparação às outras é uma coisa muito mais consolidada. As outras são bem mais arriscadas, então acho que não faz muito sentido ter um
peso tão parecido assim nessas 4 criptomoedas aqui. E uma outra coisa que eu ia te sugerir, aí é uma coisa bem pessoal mesmo, é se você gosta de criptomoedas, se você gosta de acompanhar os projetos, ver como é que tá o andamento, aí beleza você ter essa alocação aqui. Mas se não é o caso, se você quer ter exposição a criptomoedas porque você entende que isso tem um potencial de alta valorização no longo prazo, mas você não acompanha tanto assim, cada uma delas aqui, Ethereum, Solana, Matic, para saber se é um bom momento de entrar, sair, ou então se você é um usuário de cripto mais avançado que faz autocustódia, se você é aquele usuário, por exemplo, de Bitcoin, que quer ter os seus Bitcoins numa hard wallet, aí você tem que ter as criptomoedas mesmo. Mas se no seu caso você quer apenas a rentabilidade das criptomoedas aqui na sua carteira, eu sugiro muito que você também troque essas criptomoedas aqui por uma ETF como o Hash11, por exemplo, que é o que eu faço na minha carteira aqui, porque eu sinceramente, eu gosto de cripto, acredito no potencial delas no longo prazo, numa alta rentabilidade, mas a única cripto que eu realmente acompanho, que eu assisto conteúdo sobre isso, leio sobre isso e me interesso, é o Bitcoin. As outras eu sei que tem bons projetos, ouço falar aqui, mas é uma coisa distante. Eu não tenho tempo de acompanhar as ações, os fundos imobiliários, focar no meu trabalho aqui, ter todos os meus afazeres e ainda acompanhar de perto as criptomoedas. É muita coisa pra mim. Então, no meu caso, faz muito sentido eu ter o Hash11 na minha carteira. Até essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Eu tenho um amigo meu que ele se interessa bastante por cripto. Ele estuda sobre isso, ele tem um conhecimento maior sobre cripto do que eu tenho. E aí a gente conversando essa semana no WhatsApp, ele comentou comigo sobre a Solana. Ele falou pra mim assim, olha, fica de olho na Solana. A Solana acredito que vai valorizar bastante aí nos próximos meses. Aí eu comentei com ele, falei, ah, legal, já ouvi falar, mas eu não tenho. Mas aí por curiosidade, eu vim aqui no site da Hashdex e fui ver a composição do Hash11, como é que tá atualmente, porque essa composição muda de tempos em tempos. E aí pra minha surpresa tá aqui, ó. Dentro do Hash11, 5,48% na data de gravação desse vídeo está em Solana. Então mesmo sem ter esse mesmo conhecimento do meu amigo, eu já estou posicionado em Solana de maneira passiva, porque o Hash11 funciona dessa forma. Isso que é o legal do Hash11. Eu gosto mais do Bitcoin do que de todas as outras criptos, mas o legal do Hash11 é que ele te dá uma exposição a criptomoedas e ele coloca aqui as criptos que tem mais movimentação. Ele segue um índice que funciona dessa forma. As criptomoedas mais relevantes, eles colocam aqui. Então, há alguns meses atrás a Solana não tava, como ela tá crescendo em relevância, em importância, em movimentações, ela entrou aqui, já tá em terceiro aqui no índice. Então, isso que é legal de uma ETF, que mesmo sem você às vezes ter um conhecimento profundo, você acaba tendo a exposição a um bom ativo. E se essa é a expectativa do meu amigo lá, que entende mais de cripto do que eu, se concretizar e a Solana valorizar bastante, eu vou ganhar um pouquinho dessa valorização aqui através do Hash11. Então é isso que eu sugiro para você, Gabriel. Se você, assim como eu, gosta das criptos, mas o seu interesse é só na valorização das criptomoedas para potencializar aí a rentabilidade da sua carteira, eu sugiro muito que você troque o investimento individual em cada cripto pela ETF Hash11, porque é o mesmo caso das BDRs aqui. Se você trocar esses ativos por uma ETF, vai facilitar o seu imposto de renda, vai facilitar o rebalanceamento da sua carteira e vai continuar te dando uma ótima eficiência à sua carteira, até melhor talvez, com muito menos trabalho. E sobre a renda fixa eu não tenho o que comentar. Você tem um CDB do Sofisa aqui, IPCA mais 6, que é inclusive, eu tenho esse mesmo CDB aqui lá no Sofisa. Inclusive, só um parênteses, se você gosta de investir em CDBs, o Sofisa Direto tem ótimos CDBs lá. E se você não tem conta e abrir a sua conta através do meu link que tá aqui na descrição e fazer um investimento de pelo menos R$1.000 em algum CDB que tem uma duração de pelo menos um ano, eles depositam R$50 de bônus na sua conta. Se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E você tem também esse CDB aqui do banco Will, pós-fixado de 140% do CDI. É bem alta essa rentabilidade. E você sabe, não existe almoço grátis no mercado. Sempre que te oferecem uma rentabilidade muito alta, é porque provavelmente tem um risco alto envolvido também. E sempre que se trata de bancos, você pode vir nesse site aqui, o Banco Data aqui, para ver como tá a saúde financeira do banco. E aí eu busquei aqui pelo Will Bank e veja aqui que nos últimos anos, 21, 22 e 23, ele teve bastante prejuízo. Então a saúde financeira desse banco aqui não tá muito legal. Pode ser que seja um momento estratégico deles, que eles estão super investindo para crescer. Aconteceu isso com o Nubank por bastante tempo. O Nubank teve prejuízo para só recentemente dar lucro, mas eu tomaria cuidado aqui. Eu não aumentaria a alocação nesse CDB, ficaria só com esse aí que você tem, esperaria vencer e não investiria mais até que esse Will Bank demonstre que ele tá voltando a ter lucro. Diferente, por exemplo, do Banco Sofisa, o outro CDB que você tem. O Banco Sofisa é um banco que existe desde os anos 60, que dá lucro todos os anos. Aqui em 2023 o lucro tá menor porque é um lucro parcial, né? Quando sair o valor total do lucro de 2023 aqui, provavelmente vai estar nessa faixa aqui. Por isso que eles não oferecem um CDB com tanta rentabilidade aqui, porque o Banco Sofisa é uma instituição muito mais consolidada e segura. Mas era isso, Gabriel. Gostei bastante da sua carteira, da forma como você tá investindo com a estratégia bem definida. Eu só daria essa simplificada aqui que eu te sugeri e tomaria cuidado com alguns CDBs de altíssima rentabilidade. Sempre confere lá no Bank Data como que tá a saúde financeira do banco, beleza? Agora vamos para a segunda carteira desse vídeo aqui, que é a carteira do Marcelo. O Marcelo já mandou um e-mail bem menor aqui, que só mandou o link da carteira aqui do
investidor 10 e falou: essa é minha carteira, ainda tenho que aprender muito, todos temos, estamos aqui todos aprendendo. Tento deixar pelo menos metade do meu patrimônio mais seguro em renda fixa. Ele já deu o sinal aqui de uma estratégia aqui que ele tem. Então aqui como tá a alocação da sua carteira no momento, você tem realmente a maior parte aqui em renda fixa, você quer reduzir um pouco isso, você quer que fique 50% em renda fixa e o restante você vai distribuir nas outras classes de ativos, beleza? Então o que eu vou te sugerir a princípio aqui é que você defina essas porcentagens, não que você tenha assim 50 em renda fixa, 50 em variável e ir aportando sem nenhuma estratégia bem definida. Se você ainda não tem isso bem definido, acredito que você não tenha, porque você não colocou essa informação lá no seu e-mail, eu sugiro que essa parte aqui de renda variável, muito em breve vai ser 50% da sua carteira, tenha essas porcentagens bem definidas. Pela sua alocação atual aqui, eu percebi que você gosta mais de fundos imobiliários. Então, como poderia ser essa sua alocação considerando as classes de ativos que você já tem aqui na sua carteira? Poderia ser, por exemplo, 20% fundos imobiliários, 10% ações do Brasil, 10% ações internacionais, 5% em REITs que você tem, achei bem legal, já vamos comentar sobre isso, e 5% em criptomoedas. Só um exemplo, não que precisa ser exatamente isso, mas tenha essas porcentagens bem definidas para você sempre fazer os novos aportes buscando essa sua alocação ideal. Como eu já comentei aqui no vídeo, isso potencializa muito a sua rentabilidade no longo prazo, porque automaticamente você vai estar sempre aportando mais dinheiro nas melhores oportunidades da sua carteira. Então agora falando sobre os seus ativos especificamente, começando aqui com fundos imobiliários, o primeiro comentário que eu tenho que fazer é que eu não conseguiria dormir se eu tivesse 11 fundos imobiliários. Com certeza eu ia remover um para ficar 10 certinho. Brincadeira, não tem necessidade de remover nenhum dos seus fundos imobiliários não. Eu vi que a maioria dos seus fundos aqui estão entre os maiores fundos imobiliários, eles têm qualidade, está diversificado em setores aqui, não tenho o que comentar sobre os seus fundos imobiliários. Agora sobre as ações. No momento você tem essas 5 aqui: Bradesco, Semig, Vivara, Grandene e Ambev. Como eu falei, o foco aqui não é fazer comentários sobre os ativos individualmente, mas o que eu sugeriria para você é que você tivesse uma diversificação um pouco melhor em setores das ações. Porque veja bem, você tem um banco aqui, o setor bancário é um dos melhores setores da Bolsa Brasileira, e você só tem o Bradesco no momento, que é um banco que está passando por um momento difícil. Ele pode se recuperar, mas é uma posição arriscada que você tem. Enquanto você tem, por exemplo, um Itaú e um Banco do Brasil, que são excelentes bancos, excelentes investimentos, vem dando lucro atrás de lucro aí, pagando dividendo. Então, não que você tenha que remover o Bradesco, mas seria interessante você ter mais um banco na sua carteira, pelo menos um desses dois aqui que são um dos melhores bancos da Bolsa. Pelo menos um desses dois seria interessante você colocar na sua carteira. E aí dos setores mais indicados pra gente investir, que são os mais previsíveis, que são menos cíclicos, você já tem banco, sugeriria mais um, porque o Bradesco tá num momento complicado, e você também já tem o setor de energia, que é através da Cemig. Talvez seria interessante mais uma empresa de energia, já que é um dos melhores setores da Bolsa também, com ótimas empresas, então tem Taesa, tem Transmissão Paulista, tem a Engie, então você poderia talvez colocar mais uma aqui na sua carteira. E eu sugeriria uma diversificação em alguns ótimos setores que você não tem, como por exemplo, saneamento, a gente tem ótimas empresas também, como a Copasa e a Sanepar que eu tenho na minha carteira, e o setor de seguradoras, a gente tem a BB Seguridade, a Caixa Seguridade que eu tenho na minha carteira e também tem a Porto Seguro, então são empresas que você poderia dar uma estudada aí e considerar a possibilidade de colocar algumas delas na sua carteira para você ter uma diversificação maior em setores. Aí você tem criptomoedas aqui, Bitcoin, Cardano, Matic e Ethereum. O comentário que eu faço para você é o mesmo que eu fiz pro Gabriel, para que se você for continuar investindo em criptomoedas individualmente, eu sugeriria que você tivesse uma alocação maior em Bitcoin do que em todas as outras. Eu achei que a quantidade de Bitcoin que você tem tá muito próxima das outras, o normal é ter bem mais em Bitcoin, porque é um projeto muito mais consolidado. Mas eu também sugiro que se por um acaso você não tem grande interesse em criptomoedas, se você só quer a valorização, eu sugiro sim a troca dessas criptomoedas aqui por uma ETF, ou você pode só ter Bitcoin através do QBTC, por exemplo, ou uma alocação no mercado de cripto em geral, em boas criptomoedas, a maior parte vai ser em Bitcoin e um pouco em outras criptos, no Hash 11, por exemplo, que é o que eu faço na minha carteira. Porque se você não é um grande entusiasta de criptomoedas, você só quer a rentabilidade, isso vai te dar muito menos trabalho e provavelmente no longo prazo vai te dar um resultado até melhor. Então sugiro sim que você faça isso na sua carteira. BDRs também, a mesma coisa que eu falei pro Gabriel, a não ser que você goste muito dessas empresas, que você faça questão de ter elas individualmente, eu sugiro muito que você troque a sua alocação em ações internacionais, essas três aqui, por uma alocação neutra através de ETFs. Você pode pegar uma ETF dos Estados Unidos, como uma IVVB11, por exemplo, ou uma ETF global
global, que é o que eu faço na minha carteira, como o World 11, por exemplo, que só nesse ETF você vai ter 10 mil empresas do mundo inteiro, você vai estar diversificado em países, moedas, é uma forma mais eficiente e mais simples de você investir. E o Nubank eu não tenho muito o que comentar, não tem como investir no Nubank sem ser por essa BDR aqui. É um ativo mais arriscado, que tá tendo bastante valorização, mas tem um risco maior, então não digo pra você vender o Nubank. Eu também tenho vontade de ter Nubank na minha carteira, só não coloquei ainda porque não encontrei um espaço pra colocar ela na minha carteira ainda, mas é só importante você ter ciência disso, que o investimento em Nubank, ele é um investimento mais arriscado, então não coloque uma porcentagem muito grande do seu patrimônio nessa BDR do Nubank aqui, beleza? Achei interessante que você tem REITs na sua carteira, que é uma classe de ativo bem pouco popular aqui no Brasil. Pra quem não sabe, eles são como se fossem os primos dos fundos imobiliários. Eles não são exatamente como os fundos imobiliários, mas é um ativo que investe no setor imobiliário de diversos setores e é um mercado muito maior do que os fundos imobiliários aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos eles têm REITs de tudo que é tipo, desde os clássicos que a gente já tem aqui, galpões logísticos, lajes corporativas, mas eles têm outros tipos de REITs, como é esse caso aqui do NHI, que é um REIT específico do setor de saúde. Então muito interessante essa alocação aqui. No momento eu não acho interessante investir em REITs direto de uma corretora do Brasil. Tem até aquela ETF Alug 11 que investe no VNQ, que é uma grande ETF de REITs lá fora. Só que nenhum ativo aqui do Brasil tem uma liquidez interessante. Todos têm uma liquidez bem baixa. Como você tem o NHI, quer dizer que você tem conta numa corretora lá de fora. É a única forma que eu acho interessante mesmo hoje de você investir em REITs. Talvez você possa considerar a possibilidade de diversificar um pouco mais em REITs se você gosta dessa classe de ativos. Ter mais REITs diferentes, ou então se quiser facilitar a sua vida aí, pegar uma ETF de REITs, como o VNQ, por exemplo, que investe em vários REITs dos Estados Unidos, ou o VNQI, que investe em REITs do mundo todo. Agora vamos falar aqui da renda fixa, que é uma parte bem importante da sua carteira, porque metade do seu patrimônio vai estar em renda fixa. A parte aqui do Tesouro Direto, você tem Tesouro Selic aqui, tranquilo. Tesouro Selic, como eu sempre falo, é o único ativo que não tem contraindicação. Não existe momento em que seja ruim investir no Tesouro Selic. É um ótimo ativo, não tem praticamente risco, rende ali taxa Selic, tranquilo. Agora, os seus outros títulos do Tesouro Direto, o que me chamou a atenção é que você tem somente pré-fixados, você tem o 31 e o 29 aqui, e você também tem esse pré-fixado com juros semestrais. Então eu já começo dizendo aqui que esse título aqui, ele não é interessante para quem tá na fase de acumulação de patrimônio, porque a cada 6 meses ele vai te pagar como se fosse um dividendo, só que não é um dividendo isento de imposto, né? Ele vai te dar uma parte do seu lucro e você vai pagar imposto por isso. E como você tá na fase de construção de patrimônio, não tem necessidade de você ficar a cada 6 meses recebendo a sua rentabilidade e pagando imposto por isso. É muito mais interessante você deixar isso tudo investido, correndo juros compostos e pegar de uma vez só lá no final. Porque você concorda comigo, se a cada 6 meses você pegar, pagar imposto por isso para reinvestir, não faz sentido. Você tá perdendo dinheiro, entendeu? Então, de verdade, esse tesouro pré-fixado aqui com juros semestrais não faz sentido numa carteira de longo prazo para quem tá na fase de acumulação. Só talvez para uma pessoa que já tá aposentada e precisa receber esse dinheiro aí, mas mesmo assim eu não gosto muito, porque se a pessoa quer uma parte do dinheiro é só ir lá e vender. Então, eu acho muito desnecessário esse pré-fixado aqui com juros semestrais. Agora, os pré-fixados eu não acho ruim, só que eu não gosto da ideia de só ter pré-fixados. O interessante é que, se você quiser só um tipo de título do Tesouro Direto, você pode ter o Selic, beleza? O Selic, como eu disse, não tem contraindicação. E o outro tipo, o mais recomendável, são os IPCA+, porque eles são muito bons, só que mais seguros, porque você tá protegido da inflação. Porque o que acontece? Se você comprar um pré-fixado numa taxa aqui de 12%, aí dá um problema no Brasil, que acontece recorrentemente, infelizmente, e a inflação dispara, a rentabilidade do seu título não vai subir junto com a inflação. E aí a sua rentabilidade real vai cair nesse caso. Agora, nos IPCA+, não. Se der um problema no Brasil e a inflação disparar, a sua rentabilidade vai subir junto com a inflação. E aí o seu ganho real não se perde. Principalmente num momento como o atual aqui, que os IPCA+ estão pagando mais de 6%. Isso aqui é uma janela de entrada excepcional. Então, eu sugiro que você ou simplesmente troque os pré-fixados pelo IPCA, ou que você tenha os dois, pré-fixados e IPCA. E uma outra sugestão que eu vou te dar para facilitar aí a sua carteira, se você quiser, é fazer também seu investimento em títulos públicos do governo através de ETFs. Então, por exemplo, ao invés de ter esses pré-fixados aqui, você poderia ter a ETF IRFM11, que é uma ETF que dentro dela tem todos os pré-fixados do governo. Você já vai estar diversificado. Você vai ter o 31, o 29 e vários outros dentro dessa única ETF. Então facilita muito, porque você só compra um único investimento. Dentro dele, sempre que for vencendo o título, o valor já é reinvestido dentro do próprio fundo. Quando lança um novo pré-fixado, ele vai comprando e ele faz essa reciclagem para você. Se a ETF não tem vencimento, você simplesmente vai ficar investindo nela e vai tendo a rentabilidade, e você só vai pagar imposto no dia que você quiser vender, não no dia que vencer o título aqui, por exemplo, em 2029, como é o caso aqui. E também tem a ETF
IMAB11, que ela faz a mesma coisa, só que com os IPCA+. Então a minha sugestão é, ou você troca todos esses pré-fixados pelo IMAB11, ou você pega o IMAB11 e também o IRFM11, aí você vai ter pré-fixados IPCA+, de maneira muito mais descomplicada e mais eficiente através dessas ETFs. E aqui sobre o seu CDB, você tem dinheiro no porquinho do Inter lá, que é um CDB do Banco Inter, que é um ótimo banco, e você também tem esse CDB aqui pós-fixado do Banco Master. Olhando aqui no Banco Data, você vê que o Banco Master sim, já é um banco que dá lucro todos os anos, e é um lucro que está crescendo bastante ano a ano, então o Banco Master é bem mais seguro do que o Banco Will, que a gente mostrou anteriormente. Veja que ele não oferece uma rentabilidade tão alta, não é 140 do CDI, é 118, mas também é uma boa rentabilidade em um banco que tem uma saúde financeira melhor. Então não tenho o que comentar aqui sobre o seu CDB, está muito bom. Então é isso, Marcelo, gostei bastante da sua carteira, só sugiro essas simplificações aqui em algumas classes e uma diversificação melhor na parte de ações. E agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui, que é o episódio mais recente da série Bora Aportar, onde eu invisto todos os meses meu dinheiro na prática aqui para você continuar aprendendo sobre investimentos.